Olá, minha gente, tudo bem? Vamos à correção da prova, né, do Colégio Militar. É, eu já fiz algumas considerações sobre os textos escolhidos, né, mas agora nós vamos corrigir a prova, tá? Eu não vou ler todos os textos, mas vou comentar. Por exemplo, esse primeiro texto escolhido, um presente para o rei, é um ponto maravilhoso, né? Eu até comentei, tanto na revisão, né, como durante, assim, o ano, que o Colégio Militar, especialmente, ele gosta de começar com a narrativa, não é? Não é uma regra, mas a gente observa isso, né? Bem, esse primeiro texto é uma narrativa, nós temos personagens, né? Nós temos enredo, começo, meio e fim, e a perspectiva dele, é que a estrutura, melhor dizendo, como nós podemos observar, é de um ponto maravilhoso, né? Veja aqui o tempo indeterminado, era uma vez, né? A gente tem os personagens aqui, questões do tempo, inclusive, que predomina, né? O tempo passado. A gente tem uma problemática, que era a insatisfação do rei, né? A gente tem um momento de maior tensão, o clímax, né? Nós temos também aqui a magia, que é o que constitui o maravilhoso, né? Leu a frase mágica, isto também passará, né? Inclusive também a moral que existe nos contos maravilhosos, né? Do bem vencer o mal, né? De se aprender uma lição. Também temos isso nos contos maravilhosos, tá? Não como na fábula, que é uma moral explícita ou implícita e tem que ter, né? Tem que existir. Mas, em sua maioria, a gente observa, a gente percebe essa questão dos contos maravilhosos, né? De que há algo que se aprende, especialmente de que o bem vence, né? Aqui uma lição é aprendida. Veja no final, que ele diz assim, ó, porque é, quem tem sabedoria tem tudo. Tá vendo? Foi o rei, descobriu isso, assimilou isso no final e foi feliz em decorrência disso, feliz para sempre, né? Mais um elemento do conto maravilhoso. Na verdade, eu vou corrigir rapidamente, mas preste bem atenção às particularidades, tá? Essa questão 21, ela não foi uma questão difícil, ela não é difícil, ela é uma questão de voltar ao texto, muito fácil, contemplou bastante o aluno atento. Veja, o rei possuía riquezas que somente o dinheiro compra, com respeito aos seus súditos. Minha gente, as questões estão marcadas porque essa prova ela ainda não está disponível, né? Então, eu nem sei se está, porque eu não vi agora, assim, nos outros minutos. Mas, enfim, até onde eu tinha visto, não, ela não estava disponível ainda, então é a prova de um aluno meu, certo? Olha, então aqui observe, ele diz, o rei possuía riquezas, isso aqui foi o que marquei, tá? Agora há pouco, que somente o dinheiro compra, como respeito aos seus súditos, o respeito de seus súditos. Minha gente, eu já falei que essas palavras que generalizam, ou que restringem, a gente precisa prestar atenção, né? Realmente fala que o rei era muito rico, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas observe aqui o que diz nesse trecho, ó. Aqui, ó. Aqui fala da questão do rei, da insatisfação, de como o povo procurava agradá-lo, né? E ele sempre insatisfeito. Mas aqui diz, inclusive, ó, que o rei, cadê? Não era fácil, porque o soberano tinha não só tudo que o dinheiro pode comprar, como também, olha a aditiva, tá vendo? A expressão aditiva, como também era abençoado por coisas que o dinheiro não compra. Minha gente, tá direto isso aqui, tá? Está explícito, como o amor de sua esposa e o seu respeito e o respeito de seus súditos. Então, a gente observa aqui claramente, não é a letra, ou melhor, que a primeira proposição ela está errada. Não é isso? A segunda diz assim: o protagonista da história é o sábio, pois a narrativa acontece em torno dele. Minha gente, ele já deu a dica aqui, né? A narrativa acontece em torno do rei. Olha o título, um presente para o rei, não é? E fala do rei. Então, a primeira é falsa, a segunda também é falsa. A terceira diz assim: o rei é caracterizado no início do texto. Com certeza, isso a gente estudou muito. Olha o aspecto descritivo aqui do primeiro parágrafo. Ó. Era uma vez um rei muito temperamental e insatisfeito. Mesmo nos dias mais ensolarados de verão, o rei se quedava triste ou aborrecido. Tá vendo? Então, ele é descrito, sim, ele é caracterizado, certo? Quarta, perdão. Para o narrador, então a terceira está correta. A quarta, para o narrador, a primavera era motivo de alegria. Sim,
Como é que a gente sabe disso? Porque ele diz no trecho do texto que, mesmo na primavera, ele era triste. Então, você entende no texto que ele está falando, né, o narrador, para o narrador, a primavera era uma época muito boa, né? Deixa eu ver se ele investiga aqui para a gente ganhar tempo. Deixa eu digitar aqui a palavra. Eita, peraí, que eu acho que ele não está. Ah, não, está pegando, é porque eu não estou vendo aqui. Primavera. Aí, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui para a gente. Ah, porque eu coloquei pro. Só um minutinho aqui. Não está conseguindo ver. Tem aqui no texto, é porque é uma foto, né? Ele não está conseguindo pesquisar. Tem no texto uma parte, um parágrafo, que ele fala exatamente da primavera, e ele diz que, mesmo na primavera, ele, com todas as flores, com tudo de belo, né? Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Mesmo que fosse primavera e a janela do palácio estivesse aberta para os campos plenos de belas flores e uma brisa fresca e amiga lhe soprasse os cabelos num beijo de bom dia, ele era melancólico. Então a gente entende que o narrador considera a primavera um período de alegria verdadeiro. Isso aqui é um implícito, tá certo? Isso é um implícito. A quinta, o texto ele possuía muitas riquezas e tinha como rainha uma bela esposa, comprova que o rei é o narrador da história. Não, né, minha gente? Isso é o básico, né? Ele, ó, certo? O narrador não é o rei, né? Ele é o protagonista, mas o narrador aqui é onisciente, é um narrador em terceira pessoa. Então, marcamos sem sombra de dúvida a letra D. A questão 2 é uma questão de vocabulário diretamente sinônimo, né? Ele diz assim, sinonime aqui, ó. Às vezes, ou um grito um pouco mais estridente, ou um grito um pouco mais estridente de uma ave o irritavam. Bem, estridente. Olha, a gente tem aqui letra A, fraco. Letra B, silencioso. Letra C, baixo. Letra D, suave. Você observa que essas quatro primeiras alternativas, embora não sejam sinônimas, mas elas indicam um barulho, né, delicado, um som delicado, entende? Fraco, silencioso, baixo, suave. Diferente da letra E, agudo, né? Agudo está justamente para o estridente. Então, letra E é o sinônimo, certo? Questão 23. Olha, questão maravilhosa, facílima, de retomada textual, certo? De coesão, de anáfora. As palavras destacadas foram utilizadas para evitar a repetição do termo. Que termo? Aqui nós temos como resposta a letra, na questão 23, letra C, o rei. Não é isso? Observe que ele diz: às vezes coisas tolas, como uma nuvem escura no céu, um grito um pouco mais estridente de uma ave, o irritavam. Pelo contexto, você entende também que é um grito agudo, que incomoda, né? Um pouco mais agudo, já incomodava ele, que responde à questão anterior. Ele possuía muitas riquezas, quem? O rei, letra C. Questão de compreensão, questão, assim, facílima. Eu dificultaria um pouquinho, achei muito fácil, muito... não é tão bom, sabe? Que seja tão fácil assim, né? Mas não podemos dizer que não atendem ao edital, não é isso? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Leia o seguinte trecho e responda à questão. O sentido que decorre do uso dos dois pontos é, observe, os mais belos presentes eram trazidos de terras distantes, no intuito de satisfazê-lo, perdão. Então, aqui nós temos o quê? Observe que ele diz, lindas orquídeas da Amazônia, pérolas do mar do Japão, diamantes das minas africanas, tapetes tecidos com fios de ouro trazidos do Irã, arcas. Então, você está vendo que a gente está fazendo o que aqui? Enumerando exemplos de presentes. Muito tranquilo, não é isso? Muito tranquilo. Aqui não é a fala dele, ele não deu dois pontos para indicar a fala de personagem, né? Aqui a gente não tem início e final de uma citação. O que é uma citação? Ah, foi Machado de Assis falou isso, então eu vou citar, né? Aí, dois pontos, abre aspas, a citação fecha aspas. Não, esses dois pontos, eles não servem para isso. Expressar a incompletude do pensamento. Não, ele não está, vamos dizer assim, completando, ratificando o pensamento, ele está enumerando os presentes, né? Ó, os mais belos presentes. Quais eram os presentes? Letra C, questão facílima também de pontuação.
Questão 25. A questão 25 diz no texto há uma expressão destacada, a repetição, né? Nada disso alegrava, nada disso satisfazia. Tem efeito de, olha, minha gente, primeiro você tem que voltar no contexto, né? Ao contexto, melhor dizendo, mas aqui você observa que é uma ênfase, né? Então, essa ênfase evidenciava que muito tinha sido feito para alegrar o rei. Porém, nada parecia ser suficiente para mudar seu comportamento e deixá-lo mais feliz. Letra A. Se você marcou letra A, eita, porque eu não estou usando linha reta, peraí, só um pouquinho. Então, observe, aqui, não quer apagar, não? Como assim? Aqui a gente tem justamente o efeito básico da retomada, né? Peraí que ele não quer ser apagado, não. Então, vamos passar por cima mesmo. Aqui, ó. Letra A, certo? Letra A. Pronto, ó. Evidenciar que muito tinha sido feito para alegrar o rei, porém nada parecia ser suficiente para mudar seu comportamento e deixá-lo mais feliz. Minha gente, compreensão do texto, né? Porque as outras questões, a letra B, nós verificamos que ele usou aqui retificar e ratificar, né? Parônimo, que nós falamos muitas vezes em aula, viu? Inclusive desse próprio tá mesmo, do ratificar e retificar. Aqui diz ratificar que nada tinha sido feito. Não, é uma ênfase, né? E para mostrar aqui que, na verdade, uma ratificação é quando eu completo alguma coisa, mas aqui, na verdade, não é para completar, é uma repetição, né? A repetição dessa expressão foi intencional, certo? A letra B diz comprovar, a letra C, que muito tinha sido feito para amofinar o rei. Amofinar é deixá-lo triste, né? Então está errado. Esclarecer que pouco tinha sido feito para alegrar o rei. Não, né? Contudo, foi suficiente. Não foi suficiente, foi insuficiente, muito foi feito, né? Caracterizar que muito tinha sido feito para alegrar o rei, embora ele não quisesse mudar seu comportamento, nem ser feliz. Não. Ele não se sentia satisfeito, mas ele queria mudar, ele queria ser feliz, certo? Segunda leitura. 26. Alteração, o trecho. Então, ele sugeriu, olha, o aluno marcou aqui bem, ó, sugeriu. Está vendo que fosse feito um anel para o rei. Poderia ser reescrito da seguinte forma, sem alteração de sentido. Sugerir é o quê, minha gente? Quando eu sugiro uma coisa para alguém, eu aconselho, né? Então, a resposta correta é letra D, certo? A letra D, que diz assim, por isso o sábio aconselhou que fosse feito um anel para o rei, certo? Ele é reescrito sem alteração de sentido. Tá? Então, ele não ordenou, como diz a letra A, ele não lamentou, lamentar é ficar triste por uma situação, né? O sábio confeccionou, não, ele sugeriu que fosse confeccionado, não foi ele que fez, né? E a letra E diz, desse modo, o sábio impôs, ele não impôs, ele sugeriu. Impor é mandar, é ordenar, certo? Vocabulário também, veja. 27. A partir do trecho, chegando lá, o rei foi recebido com a mesma alegria com a qual o sábio recebia reis ou mendigos. Depreende-se que o que depreende-se? Depreende-se é infere-se, interpreta-se, né? Que ele não fazia distinção, não é isso? Se ele recebia da mesma forma tanto o rei como pessoas muito pobres, né? Pessoas que não tinham nada como os mendigos, então a gente percebe que é o quê? Não faz distinção, não faz diferença. Ele não é um homem preconceituoso, como diz a letra B, né? O rei foi bem recebido também não, aqui diz que ele foi recebido igualmente, não diferentemente dos mendigos, né? O sábio foi procurado por ser ganancioso, não, ele não quis nada, na verdade, do rei, né? O sábio não ficou contente em receber o rei, ele ficou contente, né? Porém, ele não quis, ele tratou com a mesma alegria, como diz o enunciado. Vamos para o 28. A 28 diz: identifique o trecho em que o termo destacado estabelece a relação de causa e consequência entre os elementos do texto. Ele quer o trecho que apresente causa e consequência, certo? Então, na letra A 28 aqui, realmente, a aluna, essa prova é de uma aluna, está correta, né? Está correta, essa questão 28. Me perdoem aí por essa marcação meio tronchinha, é porque a minha que marca reta não está adicionada aqui. Mas, enfim, preste atenção aqui. Eles estavam desesperados, né? Então, veja o motivo.
Por isso, secretamente, foram à casa, foram até a casa simples do sábio, nas montanhas. Qual foi a causa deles terem ido à casa do sábio? Porque eles estavam desesperados. Nada funcionava para alegrar o rei, nada o deixava feliz, certo? Na letra A, a gente tem um mais também, que é adição. Na letra B, a gente tem um porquê, que é uma explicação, uma justificativa. Entretanto, a gente tem aqui, ó, não era fácil, porque o soberano tinha não só tudo que o dinheiro pode comprar, mas você viu que ficou, não está completo esse trecho aqui, percebe? Entende? E a relação aqui é de justificativa porque não era fácil, né? Aqui a gente entende que há esse por isso aqui, ele indica justamente, diretamente, é o principal nexo aqui, né? A gente tem de consequência, certo? Então, corretíssima letra E. A letra C diz: o rei ficou tão comovido com seu presente que mandou chamar o sábio à sua presença, a fim de finalidade, né? E a letra D diz: o rei então juntou seus 3 conselheiros e lhes ordenou. Então, aqui a gente tem uma aditiva também, conjunção aditiva. Nexo, né? Questão de nexo, que nós estudamos tanto, falamos tanto em aula. Certo? Questão fácil, tá? 28, letra E. 29. Segundo trecho, aí nós temos aqui o trecho, ó. O trecho diz assim: o rei sorriu, explicou ao rei, ou melhor, o sábio, perdão. O sábio sorriu e explicou ao rei que a montanha e o riacho aos pés dela lhe davam tudo aquilo de que ele necessitava: silêncio, água, peixes. Ele plantava o próprio alimento e vivia em paz com a natureza. Pode-se depreender que interessante, que eu usei tanto depreender ultimamente em aula, porque depreender é a mesma coisa de interpretar, inferir, né? Compreender, mas de uma forma mais ampla, né? Porque compreender, interpretar é muito mais do que apenas compreender, né? Mas se você não compreende, você não interpreta, né? Então vamos lá. Por que foram utilizadas, então, as vírgulas? Ele diz tudo aquilo que ele necessitava. Observe, silêncio, uma coisa, água, outra, peixes, outra, tá vendo? Então aqui você tem uma relação de que é numeração, tá certo? Então a 29 você marca a letra B. Aqui, ó, a aluna acertou. Muito bem, certo? Aqui não tem preconceito, a letra A está errada, né? Não existe preconceito nesse trecho. Tudo se refere ao que era necessário ao rei, não, pelo contexto você entende que é o que era necessário ao sábio, né? O rei, por ser muito rico, poderia comprar tudo aquilo que o dinheiro, de que o sábio necessitava. O sábio disse que não precisava de mais nada, porque tudo que ele precisava tinha lá, né? O lago, a montanha, certo? Havia lá. E a letra E diz: o sábio menosprezava o ambiente que ele vivia. Muito pelo contrário, ele admirava, ele amava, ele achava que era suficiente, não precisava de mais nada, né? Então, veja a questão vocabular que essa prova explorou, que foi muito boa, tá bom? Então, 28, letra 29, perdão, letra B. Vamos para Armandinho, texto 2. Observe as mudanças de cenário aqui, de expressões faciais. Eu acho que essa questão poderia ser mais problematizada, né? Mas, enfim, gostei das outras proposições, não gostei da resposta, porque foi muito óbvia. A expressão facial de Armandinho mudou ao longo da tira? Claro, né, minha gente? Observe, isso é uma questão que a gente fala direto, né? Observar o texto verbal e não verbal. Olha, Armandinho aqui, boca aberta, mais assustado. Aqui, né? Assim, ó, olho arregalado, estava com a boca fechada já, né? Mas estava aqui, ó, no sentido, expressão de observação. E aqui ele feliz, a boca aberta, mas numa expressão de ânimo, né? De alegria, contando para a amiga que foi a noite mais legal da vida dele. Então, observe, a resposta ela foi fácil. As outras questões que foram analisadas, elas foram mais difíceis. Ó, é possível aprender que inicialmente, a falta de energia não pareceu ser um problema para o garoto. Sim, pareceu, lógico. Inclusive, olha como é que está o cenário aqui, né? Escuro, porque havia faltado energia, claro. E ele, se agora estamos ralados, tá vendo? Então, a questão é assim, dizer que estava numa situação difícil, né? Letra B. Estamos ralados. O garoto ficou com medo porque estava sozinho. Não, porque estamos é mais do que um, não é? Muito bem, que aluno, ó, marcou aqui, muito bem. Estamos, mais de um. C, a palavra em destaque em acendemos a vela e meu pai pegou um livro, poderia ser substituída por mais.
sem prejuízo, não. Mas é algo que contradiz, que contraria, é uma adversativa, contraria a expressão anterior, e aqui a gente não tem isso, a gente tem duas ações, é uma aditiva. Acendemos uma vela, ação. E meu pai pegou o livro, outra ação, certo? É uma aditiva, é uma coordenada aditiva, tá bom? Então, está errado. E a letra E diz, segundo o Fernando, a noite tinha sido muito boa. Minha gente, olha aqui a setinha. Inclusive, eu falei até na revisão, né? Porque Armandinho não parece um balãozinho fechado, não. Ele coloca a fala e só uma reta, né? Apontando aqui para quem está falando. Tá vendo? Então, aqui quem fala é Armandinho, até porque desde o início a história é dele, né? A menina aparece só no final, mas a história toda é dele, o contexto aí. Então, 30, letra D, corretíssimo. 31. Que relação pode ser evidenciada entre os elementos do trecho? Ontem acabou a luz lá em casa. Acendemos uma vela. Qual é a relação? Qual a relação? Minha gente, acabou a luz. Causa. Certo? Houve um motivo, houve alguma coisa, aconteceu alguma coisa, uma causa. Acendemos uma vela, consequência. Corretíssima aqui o que a aluna marcou, certo? Não é oposição, não é comparação, não é causa e conclusão, é uma causa e uma consequência. A consequência é o que advém da causa, certo? Eles acenderam a vela aleatoriamente? Não, eles acenderam a vela porque faltara, né, energia, certo? Então, letra D, corretíssimo. Mais uma de causa e consequência, viu? Estudamos bastante. Poderia ter sido até mais difícil, mas eu gostei dessa. Vamos para a 3. Atenção, texto 3, né? Questões para atender as questões 32 e 33. Atenção, compro gavetas, compro armários, cômodas e baús. Preciso guardar minha infância, os jogos de amarelinha, os segredos que me contaram lá no fundo do quintal. Poema lindo de Rosana Murray, né? Veja, aqui, eu nem sei se pronuncia assim, que eu esqueci da origem dela, do nome dela, mas enfim, ela é muito recorrente em prova, ela cai bastante em prova, certo? E aí nós temos o seguinte: a partir do texto 3, considere as alternativas, as afirmativas a seguir. Minha gente, olha, essa questão 32, na letra B, a gente tem as três proposições corretas. Vejam bem. O que é que nós temos aqui? Primeiro, compro gavetas, compro armários, cômodas e baús. A palavra destacada expressa adição? Sim, né? Eu compro isso, isso, isso e isso. Ok, adição. No verso, preciso guardar minha infância. Indica que o eu lírico mantém o desejo? Olha, manter aí é que ele guarda um desejo, entende? Veja bem, precisar não é a mesma coisa de desejar. Entretanto, quando você tem um desejo, você precisa satisfazê-lo. Então, há uma relação semântica que justifica essa segunda alternativa, essa segunda proposição, melhor dizendo, como correta. Entende? Assertiva, né? Como correta. No verso, preciso guardar minha infância, vírgula, indica que o eu lírico mantém um desejo. Certo? 3. E o gosto e aventura que havia nas manhãs, a referência a algo do passado do eu lírico? Sim, né? Inclusive esse havia aí, que é o pretérito imperfeito, né? Certo? 4. No verso preciso guardar meus talismãs. A palavra em destaque poderia ser substituída por dispenso? Não. Se eu preciso, eu não vou dispensar, né? Eu guardo, certo? Então, eu preciso guardar, eu não dispenso meus talismãs, de jeito nenhum. E quinta questão, o eu lírico pretende, quinta assertiva, né? O eu lírico pretende guardar não só os jogos de amarelinha, mas também as viagens realizadas. Não, aqueles não, a que ele não realizou. Isso está no texto, retomada, veja, viu? Aqui, ó. Os jogos de amarelinha, os segredos que me contaram lá no quintal. Preciso guardar minhas lembranças, as viagens que não fiz, certo? Então, questão muito boa, tranquila também. Agora, a gente precisaria pensar um pouquinho na relação dessa segunda proposição. Ela foi um pouquinho dificultada, mas se a gente pensar um pouquinho, a gente compreende, como eu acabei de falar agora há pouco, né? Na questão dela estar correta, no aspecto dela estar correta, certo? Então, por essa questão. E o eu lírico, quando tem um desejo, sim, ele tem um desejo de guardar a infância, certo? Bem, vamos para a próxima. Questão 33. O verso preciso guardar minha infância expressa o quê? Minha gente, uma dúvida, um pedido, um conselho, uma ordem? Não, uma certeza. Isso é um indicativo, né?
Eu preciso disso, certo? Preciso ir ao shopping, quero guardar minha infância, pretendo, certo? Então, aqui é uma questão indicativa. Isso aqui é o modo indicativo, é uma certeza, certo? Letra E. Questão também tranquila, viu? Certo? Vamos lá. Modo verbal. Nós damos muito modo verbal, porque, como eu falei, o edital não trazia verbo explicitamente, mas traz coesão, e coesão puxa uma série de aspectos, de assuntos, né? Por isso que todo ano nós estudamos, contemplamos toda a gramática, vimos muitas regras de pontuação, acentuação, tudo relacionado a um edital que compreende o quarto, o quinto, o sexto ano, certo? O quarto é a base, né? Vamos falar do quinto, do sexto, do sétimo, porque é um edital bem completo, né? Vamos lá. Pluralidade cultural do Recife é exemplo de tolerância às diferenças. Nessa questão 34, eu tenho uma particularidadezinha que gostaria de trazer. Veja, eu aceitei o gabarito, eu já tinha compartilhado o gabarito, né? Eu já havia compartilhado o gabarito, eu marquei a letra B. Mas eu coloquei um asterisco porque eu quero destacar um detalhe aqui dessa questão, tá? Ela não está errada. Eu não contesto a letra B, mas eu recomendo, assim, que a banca observe melhor esse aspecto na próxima prova, porque, veja, não poderia ser nenhuma outra alternativa. Nenhuma outra. O aluno não poderia marcar nenhuma outra, tá? Mas observe, sobre o texto 4 é correto afirmar que eu vou ler com vocês, faço questão de ler, vamos lá. Diz assim, ó, pluralidade cultural no Recife é exemplo de tolerância, porque a diversidade, a pluralidade, ela é tolerância e não intolerância. Quando você tem intolerância, você não respeita o diferente, a diversidade, né? Enfim, vamos lá. Eu estou destacando isso porque está em uma das proposições. Aí ele diz: multiculturalismo foi tema da aula de filosofia do projeto Educação. Diferentes ritmos convivem harmoniosamente na zona norte da cidade. Samba, frevo, redcore, punk, pagode, muitos outros ritmos convivem harmoniosamente na zona norte do Recife, a área mais populosa da cidade, com 18 bairros. Semelhanças e diferenças se transformam em riqueza artística, que dá origem ao multiculturalismo, assunto da aula de filosofia do projeto Educação desta terça-feira, 25. Aqui tem onde foi retirado, né, do G1 PE, 25 de outubro. Bem, vamos lá. A proposição A diz assim: o preconceito musical existe apenas na Zona Norte. Minha gente, isso não está no texto. Diz que tem lá, mas não diz que não está nas outras áreas da cidade, certo? Então, a gente tira aqui, é falsa a letra A. A letra C diz assim: a informação, a área mais populosa da cidade é retificada pela expressão com 18 bairros. Não, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, ela é ratificada, ela é completada, ela é, vamos dizer assim, esclarecida. Retificar é corrigir, ratificar é completar o sentido, elucidá-lo, certo? Então, aqui eles jogaram com o vocabulário e eu achei ótimo, achei top, até porque eu estudei muito isso na sala. Essa questão dos parônimos, que a gente observa muito nos enunciados, né? E há questões, minha gente, que a gente só aprende realmente treinando, né? Trabalhando muito, como nós fazemos na isolada de português, tá certo? A letra D diz assim: a harmonia entre os diferentes ritmos é prova da intolerância. Olha o erro. Intolerância? Não. Observe, a harmonia é fruto dos diferentes ritmos, é prova da tolerância, e não desse prefixozinho aqui, certo? Que indica a intolerância. Está errado isso, é da tolerância. Então, a gente tem que tirar totalmente essa alternativa, né? E a letra seguinte, vamos lá, alternativa seguinte, diz assim: para o projeto de educação, a diversidade é um obstáculo. Não, ele disse que, olha, vamos voltar aqui ao texto. Observe. Para o projeto de educação, aqui, ó, cadê? Semelhanças e diferenças dá origem ao multiculturalismo, assunto da aula de filosofia. Né? Aqui não. Ele deixa bem claro aqui no texto. Ó. Multiculturalismo foi tema da aula, né, de filosofia, diferentes ritmos convivem harmoniosamente, e ele diz claramente aqui, ó, semelhanças e diferenças se transformam em riqueza artística.
Então a gente percebe aqui que não é um obstáculo, certo? Para esse projeto, a diversidade é uma riqueza. Então, a gente não vai marcar também a letra E. A gente vai para a letra B. A letra B diz assim: a expressão muitos outros ritmos inclui o maracatu, representação cultural de Pernambuco. Minha gente, a gente sabe que o maracatu é uma representação cultural de Pernambuco, tá? A gente sabe disso, conhecimento de mundo, nós sabemos disso. Veja, só que aqui tem um detalhe: a letra B realmente não é outra opção, a gente tem que ficar na B. A expressão muitos outros ritmos inclui o maracatu. Como é que eu melhoraria? Quase que não sai. Essa questão. Eu colocaria assim: pode incluir. Entende? Por quê? Porque muitos outros ritmos podem estar todos, né? E o maracatu não. Compreende? Então, assim, um pode aqui seria top. Ficaria mais organizadinho, deixaria, né? Embora as outras estejam claramente, explicitamente erradas. Entende? Então, muitos outros ritmos realmente abrangem todos. E como? Veja, isso aqui exigiria do aluno conhecimento de mundo. Percebe? Mas há questões que exigem realmente conhecimento de mundo. Isso aí a gente também não pode deixar de fora. Então, quando ele disse muitos outros ritmos, inclui o maracatu, por ele ser uma representação cultural de Pernambuco, então a gente aceita. Mas sugeriria à banca que nas próximas vezes observasse a questão, né? Porque um pode aqui ficaria mais completinha, tá? Mas como eu disse, as outras não podem ser de maneira alguma. E essa daqui a gente sabe pelo conhecimento de mundo que o maracatu é uma representação cultural de Pernambuco, certo? Vamos lá. Aqui, na 35, nós temos referente concernente ao texto 4, em que a alternativa ao uso de palavras de sentido oposto. Questão de graça, não é, minha gente? Questão de graça. E ele usou ainda um contexto para lhe ajudar. Ele lhe deu um contexto, certo? Para lhe ajudar. Então, observe aqui na 35. 35, a gente tem a riqueza e a pobreza, que são antônimos diretos, opostos, né? Antônimos. Pluralidade e multiplicidade aqui não são opostos no texto, muito pelo contrário, né? São praticamente sinônimos. Populosa, povoada, sinônimos. Tema e assunto, sinônimos. Tolerância e respeito. Tolerar está para respeito, né? Quem tolera tem respeito, certo? Então, não são diretamente sinônimos, mas não são antônimos, porque quem tem tolerância, dentre outras questões, tem respeito, principalmente, né? Vamos lá. Questão 5. A questão 5, que trouxe uma tirinha de Snoopy linda, aí diz assim: comparando os textos 4 e 5, é correto afirmar quanto ao sentido do vocábulo filosofia. Nós vimos no texto 4 que filosofia se refere aqui à disciplina, percebe? Multiculturalismo foi tema da aula de filosofia do projeto Educação. Então, a gente percebe que isso aqui é uma disciplina, aula de filosofia. Concorda? Aqui a menina diz assim: está tudo bem, esta é a minha nova filosofia. Isso é conhecimento de mundo, tá, minha gente? Veja como ele exigiu aqui conhecimento de mundo, expressões, tá? Porque realmente a resposta é a letra E. No texto 5, a palavra filosofia refere-se ao modo de agir, né? Eu não gostei muito essa questão. Ele disse aqui, por ele se referir a essa criança que é uma menina como mulher, não é mulher, é uma menina, né? A gente, conhecimento de mundo também, a gente sabe que essa personagem, Snoopy, é uma menininha, mas enfim, não é nenhum erro, né? É só uma particularidade. Vamos lá. No texto 5, difere do campo de saber como história em inglês, no texto 4, perdão, difere do campo do saber como história em inglês. Não, não difere. Está para o campo do saber, é uma disciplina, filosofia como história como inglês, no texto 4, texto anterior. No texto 5, na primeira fala, não há indícios de mudança no comportamento da menina. Sim, há indícios, porque ela disse assim: está tudo bem, esta é a minha nova filosofia. Só por ser nova, você já entende que é algo, né, que é diferente. Já houve mudança, não é? 36, letra C, diz: nos dois contextos, a semântica da palavra é a mesma, o sentido não é o mesmo sentido. No primeiro é uma disciplina, no segundo é modo de agir, né? Maneira de viver, vamos dizer assim. Desculpem. E na letra D,
Só um minutinho, minha gente. Na letra D, que eu tô com a garganta cansada. Me perdoem. Olha, na letra D diz assim: devido ao seu caráter de múltiplos sentidos, não pode ser utilizada em contexto diferente. Veja que paradoxal. Se ela tem múltiplos sentidos, ela vai ser empregada em múltiplos, né, contextos. Compreende? Então, letra E, questão correta. 30, texto 6, cavaquinho, amei essa questão. Gostei, certo? É uma questão que traz tipologia. Ele pergunta a finalidade do texto dentro de um aspecto tipológico, como foi a primeira questão do ano passado. Né? A primeira questão do militar do ano passado foi nessa vertente aí, certo? Então, a 37, aqui realmente o aluno acertou, a aluna é letra E. Esse texto ele tem como finalidade transmitir informações sobre o instrumento musical cavaquinho, porque ele é um texto expositivo. Tá? Então, ele vai transmitir informações. Ele não é narrativo, porque ele não tem personagens, enredo, começo, meio e fim. Ele não é argumentativo, ele não quer que convencer o leitor a aprender um instrumento. Ele não descreve a região de Braga, essa foi a mais clara, que não está certa, né? Está errada, certo? Que ele só diz aqui que o cavaquinho é um instrumento musical originário de Braga, na região do Minho, no norte de Portugal. Mas esse trecho aqui não torna esse todo, né, o texto cavaquinho, o texto 6, como sendo um texto descritivo, tá certo? Argumentar que o cavaquinho é mais importante que o violão. Não, né? Ele trata-se de um instrumento de 4 cordas, no formato de um violão, mas menor, e de som mais agudo que o dele. É tocado de forma rasgada, entre aspas, né? Porque isso é uma expressão que se refere a um instrumento. Então, ele quis transmitir informações. Texto positivo, letra E. Questão ótima, gostei. Texto 7, bolo de fubá. Texto injuntivo, né? Instrucional, ótimo. Poderia ser tão mais assim. Eu gostei muito dos textos, sabe, selecionados, mas eu acho que algumas questões poderiam ter tido uma dificuldade maior, entende? Algumas foram muito simples, e eu acho que poderiam ser mais elaboradas. Algumas eu elogiei, né, que realmente gostei, né? Algumas eu acho que poderiam ser mais problematizadas, para contemplar o aluno que estudou, né? Mas vamos para o 38. Quanto ao texto Bolo de Fubá, pode-se afirmar que essa questão ela ficou boa, ela é uma questão bem elaborada. Ele disse, o modo de preparo tem estimado, porém a resposta ela foi muito direta, ela era muito rápida, não precisava pensar muito, entende? Mas eu gostei pelas questões que levantaram. Por exemplo, foi levantado aqui o aspecto, ele é dividido em duas partes independentes, ó, mais uma questão de vocabulário. Quem tem um bom vocabulário fez uma boa prova, né? É isso que a gente espera, em sua maioria, obviamente. Veja, ele é dividido em duas partes independentes. Não, elas não são independentes, porque, veja bem, aí está se referindo aqui ao bolo de fubá. Se eu tiver só uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de chá de fubá, uma xícara de chá de açúcar, não necessariamente eu teria um bolo, né? Eu tenho que prepará-lo, pegar todos os ingredientes e preparar. E se eu tiver só o modo de preparo, mas não tiver os ingredientes, eu também não preparo o bolo. Então, elas são dependentes, elas não são independentes, né? Letra B. A parte ingredientes é a mais importante da receita? Não, porque nós temos que preparar o bolo. Então, elas são dependentes uma da outra, certo? Corrobora com a letra A. Por que não é a letra A? A mesma coisa de por que não é a letra B, certo? Letra D. A quantidade do último ingrediente da receita é invariável. Minha gente, o que é invariável? É uma coisa que não muda. Só lembra das classes invariáveis, né? Conjunção, interjeição, certo? Preposição. Então, aqui você tem as classes invariáveis, né? Conjunção, interjeição, preposição. Aqui você tem o que não muda, invariável. Mas o último ingrediente, vamos ver a quantidade do último ingrediente. Aqui, ó, ingredientes. Observe aqui, ingredientes. Essência de baunilha a gosto. Ele colocou o fixo? Não, ele colocou a gosto. E ainda colocou opcional, se você quiser, você nem coloca, que ela não vai prejudicar a sua receita. Compreende? Então, aqui ela é variável. Olha, mais um aspecto aqui de vocabulário. E a letra E diz, o tempo de preparo da receita excede 1 hora. Não.
Olha o tempo de preparo, era só botar o texto, coisinha básica, ó. Tempo de preparo, 50 minutos. 50 minutos é menos que uma hora são 60 minutos, não é isso? Uma hora é 60 minutos, concordo, pode fazer a concordância das duas formas. Então, aqui, observe, você tem letra C como resposta. No modo de preparo, o tempo estimado para assar o bolo é de cerca de 20 minutos. Volte lá. Modo de preparo, ele diz modo de preparo. Cadê? Aqui. Modo de preparo é o tópico, né? Aí o tópico diz: leve ao forno por aproximadamente 20 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo do bolo, né? Então, aproximadamente é cerca de. Está corretíssimo, letra aqui na 38, letra C, certo? Vamos para a 39. Na seção modo de preparo, a palavra ele, saia, limpo, substitui o quê? O palito, né, minha gente? A gente acabou de ver. Se refere ao palito. Você espeta o bolo, coloca o palito, se o palito sair limpo, o bolo está assado, está pronto, certo? E a 40 diz: o fragmento bata os demais ingredientes, refere-se a todos os ingredientes citados anteriormente, exceto. Vamos lá em bata todos os ingredientes. Olha, quando ele disse aqui bata todos os ingredientes, ele disse: na batedeira, bata todos os ingredientes por aproximadamente 7 minutos. Retire a tigela retire a tigela da batedeira, junte o fermento, tá vendo? Ou melhor, perdão, eu tenho que ler daqui do início, né? Separe o fermento. Na batedeira, bata os demais. Ou seja, os demais é o quê? Eu excetuo o quê? O fermento, ele não está separado? Separe o fermento. Bata os demais ingredientes por aproximadamente 7 minutos. Tá vendo? Retire a tigela da batedeira, junte o fermento. Observe, contexto, ó, o antes, durante e depois. Certo? Então, o fermento, letra A. Corretíssimo. Então, minha gente, olha, considerações finais. Eu não vou analisar, né, não vou falar de todas as questões, normalmente vou falar de uma forma geral. Eu gostei dos textos, eu acho que algumas questões poderiam ter sido um pouco mais dificultadas, né? Algumas questões foram muito, assim, diretas, muito fáceis, mas eu elogio, assim, algumas foram bem feitas, como eu comentei quando fui corrigindo, né? Algumas exploraram, inclusive aquela do cavaquinho, foi uma que eu gostei bastante. Entende? Eu gostei também da tirinha do Snoopy, gostei que explorou o filosofia, gostei da escolha do primeiro texto, gostei de todos os textos, na verdade. Um presente para o rei. Acho que também poderia ter explorado aqui narrador, poderia ter. Ah, não, ele explorou narrador, ele só não perguntou. Ele falou de protagonista, tá vendo? Falou de narrador, mas foi fácil. Poderia ter colocado qual era o tipo de narrador nas proposições, certo? Que é o narrador, inclusive, onisciente, né? Que sabia de tudo do rei, do íntimo do rei, não é? Mas, enfim, espero que tenha sido útil para vocês, que seja útil para vocês essa correção, né? Esta correção, que sirva para as próximas provas, inclusive, né? Lembrem-se de que o sucesso vem para quem estuda e eu estou torcendo sempre por vocês, tá certo? Um abraço e até